Falei que era rapidinho, pois é, já tô de volta com mais fofoca. Dá uma olhadinha. Gente, a audiência de Vale Tudo não reagiu como era esperado na Grande São Paulo. Mesmo com a mudança de horário por causa do Copa do Mundo de Clubes, exibida mais cedo, a novela das nove chegou a oscilar negativamente, dando indícios de que o problema não é exatamente o seu horário, notícias da TV. Eu já falei aqui numa outra notícia similar, ou então até parecida, não me lembro, que o problema realmente é Vale Tudo, não o horário. Porque quando a novela é boa, gente, a Globo pode botar 11 horas da noite e o povo assiste. Pior que é. É Vale Tudo, é o remake que não caiu. Porque assim, Watson, desde que esse remake foi concebido, ele foi concebido cheio de polêmica. Primeiro, já é um remake desnecessário. Segundo, é um remake que poderia até funcionar, mas aí a Globo escala um elenco, escala uns assuntos nada a ver, a galera cria um ranço de Vale Tudo. E tipo, a galera hoje em dia quando cria ranço de algo, gente, já foi. Antigamente as pessoas criavam ranço, mas a novela continuava dando 40 pontos. Só que a gente não tá mais antigamente. Antigamente ficou no passado, o que vive de passado é museu. As pessoas hoje, Watson, né, tá lá assistindo uma novela, a novela não está lhe agradando, elas trocam de canal, trocam de canal. É igual que na internet, por exemplo, se meu vídeo estiver te desagradando, você fecha. Vai ter pessoas que não vão fechar? Obviamente, ou por mim. Tipo, esse vídeo do fã não tá tão bom, mas é o fã, né? Vou acompanhar, dar uma força pra ele. Mas tem gente que simplesmente, ó. É, pior que é assim mesmo. Tem gente que nem espera, Watson, me despedir no vídeo. Tipo, termina, tá enrolando demais com essa notícia. Tchau. Entendeu? A pessoa já. As pessoas estão sem paciência. Agora eu quero saber de você que tá me assistindo. Qual é o seu problema com o Vale Tudo? É o elenco? É a atuação de alguém especificamente? É o horário? É o remake em si que é muito ruim? Ou você gosta de Vale Tudo? Fã, oi, qual é a sua opinião? Então, o remake tem problemas, né? Problemas bem, como é que eu posso dizer, bem posicionados, né? Todo mundo sabe quais são os problemas, né? Tipo, ai meu Deus, qual é o problema dessa novela? A gente não entende porque tá fracassando. Não, todo mundo entende porque tá fracassando. Todo mundo sabe o porquê tá fracassando. Todo mundo sabe quais são as questões do remake. Todo mundo sabe. Quem não sabe é o Vats e outras pessoas aí que me assistem, que não acompanham a novela todo dia ou então acompanham com uma certa frequência. Talvez nunca nem sequer assistir um capítulo. Mas quem assiste, quem tá ligado aqui no canal, inclusive quem me assiste, talvez até saiba, a Bela Campos e tudo mais, né? Deu muita polêmica, várias coisas. Mas assim, eu acho até que a Bela Campos não é o maior problema de Vale Tudo, gente. Ela é um probleminha, né? Não pra mim, porque eu acho que a Bela Campos tá indo até bem. Inclusive, minha mãe sempre defende Bela Campos. Minha mãe fala que se não fosse Bela Campos, esse remake ia estar uma porcaria. Porque ela e a Débora Brock, minha mãe fala isso todo dia, Vatos. Bela Campos, que faz a Maria de Fátima, e a Débora Brock, que faz a Odete Roitman, estão salvando a novela. Opinião de minha mãe. Não sei se vocês acham que minha mãe tá certa ou não. Porque realmente, gente, eu acho que a Bela Campos, ela não é o maior problema de Vale Tudo. No início ela era realmente, mas eu acho que ela já pegou até o ponto da personagem da Maria de Fátima. Eu acho que a grande questão realmente, Watson, né, são outras coisas. Eu acho que a Manuela Dias, ela tá pegando um texto tão bonito, tão rico, tão glorioso que é Vale Tudo, e ela não tá sabendo adaptar. Vale Tudo, gente, na sua essência, é um texto simples. Mas é aquele texto simples que foi tão bem feito, tão bem lapidado, que se tornou um texto glorioso, grandioso, sabe, Watson? Mas a essência dele é simples. É simples. É uma história de uma filha e uma mãe. É uma história de uma senhora extremamente preconceituosa com o Brasil, extremamente elitista, que é a Odete Roitman. Inclusive, o Watson até soltou um comentário recentemente que eu até curti, que eu achei engraçado. Ele comentou o seguinte, Marcelo: se a Odete Roitman fosse escrita pelo fã, eu não quero nem imaginar. Ou seja, até o próprio Watson já reconhece que se eu escrevesse uma personagem tão filha da puta como a Odete Roitman, principalmente o Watson já me conhecendo, sabendo que eu sou uma pessoa que não tem o menor medo de desagradar, o menor medo de provocar qualquer alvoroço, Watson, quem me segue sabe, né, que eu sempre falo que, gente, se eu escrevesse uma novela, eu ia peitar a Globo pra caralho, porque eu não tenho medo de botar nenhum assunto, Watson. Eu não tenho medo. Se eu for pra tratar daquele assunto, se eu botar na minha cabeça, eu quero tratar desse assunto, eu vou tratar desse assunto. Porque o público quer novelas assim, quer novelas com cara de novela. A Odete Roitman dessa versão, agora que ela tá melhorando, agora que ela tá realmente mostrando as garras, mas já era para ela ter mostrado as garras há muito tempo. A Odete Roitman, gente, ela é tudo que há de ruim no nosso país. A Odete Roitman, ela existe em milhões de brasileiros em várias pequenas partes. Todo mundo em algum ponto tem um pouco de Odete Roitman.
seja por preconceito com alguma coisa, seja por algum comentário, seja por algum tipo de pensamento. Todo mundo tem um pouco de Odete Roitman. Fã, oi, você tem um pouco de Odete Roitman dentro de você? Em algum aspecto, sim. Acredito que todo mundo tem um pouco dos vilões dentro de si, Watson, né? Às vezes não em uma parte, mas em outra, né? Todo mundo tem. Todo mundo, gente, né, é meio vilão em algum aspecto, né? Ou poderia ser um potencial vilão na vida de outra pessoa, né? A gente não é seres bonzinhos o tempo todo. Todo mundo pensa merda, todo mundo fala merda. A questão é que hoje com a internet todo mundo quer bancar de santinho, como se eu fosse perfeito, não. A gente fala merda dos outros, a gente fala merda da gente, a gente fala merda que a gente liga a televisão, vê alguma coisa, a gente solta um comentário, solta uma piadinha. A gente é assim, né, Vato? A gente é. Às vezes a gente sabe que a gente tá sendo preconceituoso ou sendo errado, mas a gente solta. Porque a gente tem isso dentro da gente. A Odete Roitman, ela deveria ser essa representação de tudo que a gente às vezes até esconde. Porque a Odete Roitman, ela é uma pessoa que às vezes ela acaba escondendo que ela é assim, né? Quem olha assim pensa, nossa, é uma senhora super bem sucedida, mas só que por trás é uma mulher que pisa nas pessoas e que é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que ela quer. Tanto é que nos capítulos agora a gente está descobrindo que a Odete Roitman tá com repulsa, com nojo do próprio filho, que é cadeirante. Que é uma coisa que acho que é uma das poucas coisas boas que a Manuela soube adaptar, que não tinha na versão original, Watson, né, que ela tá trazendo agora, é esse lance, porque realmente o filho da Odete estando vivo e ela ter repulsa, ter nojo do filho, porque o filho é cadeirante, é uma coisa que só de eu falar vocês já ficam assim, meu pai, essa mulher é um monstro. Só de eu falar vocês já pensam nisso. Vocês já sentem como ela é uma pessoa má. Então imagina se essa Odete já fosse mostrada desde cedo. Entendeu? Então, assim, Watson, né? Eu acho que tem muitas coisas ali que se eu fosse a Manuela Dias, eu acho que se eu fosse a Manuela Dias, o Brasil inteiro ia odiar a Odete Roitman. Porque eu ia escrever uma Odete Roitman muito real. E eu ia também escrever uma Odete Roitman, Watson, que falasse os maiores absurdos que vocês puderem imaginar. Claro, tudo tem um certo ponto também, porque não é uma novela pro Globoplay, é uma novela pra TV aberta. A gente também tem que ter um autocontrole, também não pode se pesar demais, né, Watson? Tem isso também, né? Você não pode... Porque aí chega ao ponto de você ter tanto nojo dessa mulher que você não consegue nem ligar a televisão pra vê-la. Você tem que também ter um ponto, tipo, olha, eu vou ser desagradável com essa personagem, mas também eu não vou fazer com que o público desligue a televisão, não queira nem olhar pra cara dela. Mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez essa foi a sensação que a Odete Roitman original causou nas pessoas, né? Essa repulsa, esse ódio. Tanto é que quando a Odete morreu em 88, as pessoas comemoraram a morte de Odete Roitman. Então, assim, precisa se pesar. A Maria de Fátima também precisa se pesar. A Maria de Fátima, ela é uma pessoa que ela não tem sentimentos. Ela ama a mãe dela, obviamente. Ela ama a Raquel. Só que o amor dela pela Raquel, Watson, é um amor muito assim, ligado à utilidade. Tipo, eu preciso dela nesse momento porque minha vida aqui nesse ponto aqui com César, com Odete, não tá tão bom. Então ela ama a mãe, mas ela usa muito mais a mãe e usa esse amor da mãe para meio que protegê-la das merda que ela faz. Então a Maria de Fátima é uma personagem que ela é extrema, na essência dela, ela é extremamente egoísta e egocêntrica. Então assim, gente, vale tudo, é como eu falei, é um texto simples, não é um texto difícil não. É um texto simples de você adaptar. O problema que talvez eu sinto aí que é o problema do remake, que faz as pessoas rejeitarem, é que os personagens estão muito descaracterizados e além disso, Watson, né, tem muitos personagens mal interpretados, né? Tem autores que não deveriam estar naqueles personagens. Não é o caso da Bela Campos, que eu acho que a Bela Campos está até bem como Maria de Fátima. Eu acho que o que falta na Bela Campos talvez seja mais experiência, porque fica uma cena muito descriprante. A Thaís Araújo, né, Watson, né, 30 e tantos anos de carreira com a Bela Campos, que começou ontem praticamente. Então, você percebe ali que ela não tem a mesma força de embate, sabe? Mas você percebe que a Bela como Maria de Fátima, acho que foi um acerto, porque ela realmente tem a essência da personagem. Você olha para Bela Campos, você consegue imaginar ela sendo a Maria de Fátima na vida real. Então assim, gente, vale tudo, é um texto simples, porém a essência é grandiosa. Porque às vezes é isso que acaba acontecendo, Watson. Um texto é simples, mas a essência e as atuações foram tão
bem feitas, que torna aquilo tudo grandioso. Por exemplo, Avenida Brasil, Senhora do Destino. Gente, a história é simples. É vingança. É uma mãe que perdeu a filha e vai atrás da filha. Você tá entendendo, Vatos, o que eu tô falando? Né? Não é uma história. Não é uma história muito. Meu Deus, olha, tem essa reviravolta. Não, são histórias simples. Porém, as atuações e os desenvolvimentos foram tão bem construídos que fizeram com que essa novela pegasse uma fama de grandiosa que merece realmente. Né? Porque são textos bem feitos, bem escrevidos, bem adaptados. E assim, a gente tem muitos autores novos, gente, capacitados. Por exemplo, às vezes eu falando assim, eu escreveria um Vale Tudo muito melhor. As pessoas pensam assim, como ele se acha, é o egocentrismo. Não, eu tô falando porque realmente, se eu escrevesse um texto, eu não tô brincando, eu já mandei vários áudios pro Watson falando ideias para Pânico, que eu sou muito fã de Pânico, né? Ideias de várias coisas, e o Watson, que é um inscrito muito próximo de mim, o Watson sempre fala, pô, fã, suas ideias são muito boas. Por quê? Porque eu pego a essência do personagem, eu pego coisas, toda vez que eu mando, né, Watson, né, histórias de Pânico pro Watson, o Watson reconhece, eu pego pontos ali que eu percebo que Pânico tá meio que deixando aberto, coisas que estão abertas, sabe? Eu começo a falar, Watson, eu faria tal cena de morte, coisas assim que, quando você para pra pensar, você fala, nossa, esse menino escreveria as coisas bem, hein? Porque quando você é fã, Watson, de uma novela, de uma série, de um personagem, dificilmente você escreve aquele personagem ruim, porque você conhece aquele personagem. Por exemplo, se eu fosse fazer, por exemplo, uma temporada de 911 ou Supernatural, você acha que eu não escreveria bem o Dean, ou o Buck, ou o Ed? Escreveria. Eu conheço muito bem esses personagens. Eu já sei a essência deles. Agora, quando você é simplesmente jogada lá para fazer uma adaptação sem conhecer muito a essência, aí dá nisso. Gente, a Globoplay surpreendeu discretamente o seu público ao substituir o logo com degradê entre vermelho e laranja por uma versão de tom vermelho sólido. Realmente, tá? Eu vi as pessoas comentando isso mesmo que tinha mudado, né? Remetendo à sua identidade visual de 2018, bem parecida com a Netflix. A mudança já está visível em todos os canais digitais da plataforma, visa fortalecer a presença da marca e sua coerência visual, além de reafirmar o design minimalista original alta definição. Assim, gente, o vermelho, que é o tom, não fica nem feio, mas só que fica meio que uma cópia da Netflix, né? Que todo mundo sabe que a Netflix tem esse tom vermelho, né? Todo mundo sabe. Então, tipo, não sei se é tão original assim. Tudo bem que a cor vermelha não é exclusiva da Netflix, outro streaming pode ter, mas eu acho que cada streaming tem a sua cor mais forte, né, Watson, né? O Netflix é vermelho, o Prime é azul, o Max é o HBO Max, né, que agora mudou de nome de novo. É roxo. Eu acho que cada um tem o seu, a sua cor. E o do Globoplay era laranja, né? Poderia continuar, né? Mas mudaram, né? Esse stream muda hoje, amanhã muda de novo, tá uma pataquada, né? Então, enfim. Eu já tô cansado aqui de gravar tanta notícia. Já é 10h30 da noite, mas eu continuo, Vato, que eu não paro. O jogo entre Fluminense e nunca ouvi falar desse time. Mamelodi Sundowns deu 24 pontos à Globo na quarta-feira no Rio de Janeiro. 8 a mais do que a média na faixa nas últimas quatro quartas-feiras anteriores. Coluna prima também é jogo, né, gente? Jogo sempre dá mais audiência do que as outras semanas. Aliás, jogo é uma das poucas coisas que tá dando audiência na Globo, né? Assim, muita audiência no horário nobre. Porque realmente as novelas também não estão mais causando tanto impacto assim. Então fica pro futebol. 24 pontos, pô, poderia ser audiência de Vale Tudo. Vocês já pararam pra pensar nessa possibilidade? Daqui a pouquinho estou de volta aqui no canal, viu? Não perde.